Bom dia, paz do Senhor, para todo mundo aí do Tarde com Deus. Chegou o dia do nosso devocional, toda sexta-feira. Pela infinita misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para a gente meditar na palavra de Deus juntos, né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de fazer uso da tua gloriosa palavra. E quero agradecer também ao Diácono Sidney, que é o instrumento que Deus usou aí e usa, né, para fazer com que esse convite chegue até a minha pessoa. E mais uma vez, encha meu coração de alegria em poder fazer uso da gloriosa palavra de Deus. Não só o Diácono Sidney, mas também a sua esposa Miriam e também ao pastor Walter Vinhas, lógico, pastor da nossa congregação de Santa Helena. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo no coração de todo mundo que está aí do outro lado também. Agora abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, o capítulo é 4. E eu quero ler uma passagem já bem conhecida de vocês e compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo desce ao meu coração nessa manhã. Amém? Então, o capítulo é 4 e nós vamos ler do verso 5 em diante. A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Essa passagem ela é muito mencionada, muito conhecida, né, da mulher samaritana. E você deve já estar aí para mim do outro lado, olhando com cara de brisa e pensando: meu Deus, mas o que tem de novo nessa passagem aqui? A palavra de Deus é linda, irmãos, e ela se renova cada dia, cada manhã, cada instante. O Espírito Santo ministrava profundamente ao meu coração algo peculiar nesse texto narrado aqui. Quando Jesus já começa logo quebrando o protocolo, Jesus já começa logo derrubando preconceitos e tabus. Jesus está ali, primeiro, falando com uma mulher. Ele não podia fazer isso. Ele era judeu e era regra deles, era costume deles, que eles só podiam se dirigir a uma mulher quando fosse sua esposa ou da sua família. Nenhuma das duas coisas a samaritana era. Segundo protocolo, judeu não falava com samaritano, nem se fosse um samaritano homem. E estava ali Jesus falando com uma mulher da samaritana. E não foi por acaso, foi de propósito. Quando Jesus pede para os seus discípulos ir até a cidade buscar algo de comer e fica sentado ali para descansar um pouco da viagem, Jesus já tinha propósito em alcançar aquela mulher que chegaria ali no poço. E o que você quer dizer com isso, missionário? O que isso tem a ver conosco? Eu quero dizer para você que Jesus andava sempre acompanhado de multidão. Jesus, fora a multidão, ele tinha os 12 que estavam ali sempre com ele. Jesus não andava sozinho. E quando Jesus arruma um jeito, cria uma ocasião para ficar sozinho com essa samaritana, ele está falando para mim e para você uma coisa: tem obra, tem missão que é só você e Deus. Viu você que está aí do outro lado? Tem coisa que vai ser com todo mundo. Tem obra que vai ser rodeada dos discípulos, dos amigos, dos diáconos, dos obreiros, das missionárias. Vai ser coisa linda. Quando a gente chega já vai dar até culto, né? Uma canta ainda a harpa, o outro... Não, mas tem coisa que vai ser sozinho. Tem missão que vai ser para você executar sozinho. Tem missão que é para você executar sozinha. Então tenha discernimento para entender o momento de estar sozinho, para poder ser instrumento de Deus naquele lugar. Se os discípulos estivessem ali, eles iam tentar embarrear Jesus com todos esses costumes, esses preconceitos, esses dogmas,
Essas coisas de homens, que homens criaram e que fica impedindo, sabe? Fica embarreirando o evangelho de ser proclamado, fica embarreirando as boas novas de chegar no próximo. Ó, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sempre se preocupou com as almas. Essa foi a maior dificuldade de Jesus enquanto judeu, porque eles queriam colocar Jesus dentro do sistema e Jesus falou, eu não posso estar dentro do sistema de vocês, embora Jesus obedeceu todas as regras, todas as leis. Jesus nunca parou e pensou duas vezes quando ele tinha que fazer algo que tal, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando Jesus tinha que fazer algo que fosse lhe render uma fama negativa, mas que fosse lhe render uma alma para o reino, ele não pensava duas vezes. Aqui não foi positivo que falaram de Jesus. Ah lá, Jesus conversando com a samaritana. O que Jesus tinha que ir lá? Mas não tem problema, porque Jesus não estava preocupado com a fama. Jesus não estava preocupado com o que estava falando. E olha que tinha fama. E olha que estavam falando. Mas Jesus estava preocupado em executar aquilo que o Pai lhe colocou nas mãos. E o que o Pai lhe colocou nas mãos? Vá à terra e seja a porta. Seja a boca de Deus. Vá à terra e alcance eles. É assim. Mas a gente não. A gente quer ter hora comitiva. A gente quer que receba. Não, para com isso. A gente não é maior do que o nosso mestre. E o nosso mestre, por várias situações, várias ocasiões, ele se retira. Por várias ocasiões, ele prefere, ele escolhe estar só. Estar só não significa estar sem Deus. Estar afastado da multidão não significa que Deus não está com você. E nem significa que a missão que você está executando é menos importante do que quando você estava rodeado. A gente tem que quebrar isso no nosso meio. A gente não é popstar. A gente é embaixador de Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. E não meça esforços para alcançar uma alma. Nem que você tenha que se afastar um pouquinho e ficar sozinho com ela. Ficar sozinho com ele. Fala para ela, fala na linguagem dela, fala na linguagem dele. Antes de encerrar, porque você já sabe, eu sempre falo isso, é verdade, o vídeo não pode ficar muito grande, mas eu ainda tenho alguns 3 minutos. Eu fui agraciada pelo Senhor com a realização do sonho de eu ser capelã, né? Este ano de 2020 mesmo. Eu sempre quis muito e nunca conseguia, e nesse ano Deus criou uma situação e me favoreceu. Então hoje eu sou capelã, né? Faço capelania carcerária, que era um sonho alcançar as almas que não podiam vir para a igreja, que não podiam, não ter acesso à televisão, telefone, enfim, era um sonho. Gente, quando eu entrei ali, eu vi o que é evangelho. Sabe o que é Deus querer usar você como canal para falar com pessoas que não têm acesso à igreja, à internet, à Bíblia, a tanta coisa que você tem? E não fica olhando para mim com essa cara de mas eles estão ali por uma escolha, mas eles têm um pecador, e você não é? A gente precisa entender. E lá dentro é do jeito deles. É com a roupa que eles permitem a regra do presídio, viu? Lá dentro é tudo do jeito deles. Lá dentro não tem aplauso. Lá dentro não tem microfone. Lá dentro não pega um copinho de água para mim, por favor, não. Com algumas que estão no regime fechado é só pela grade mesmo. Mas se você pudesse ter a oportunidade de ir lá e ver como é que o nome de Deus é glorificado lá dentro. Como é que o Espírito Santo alcança as almas lá dentro. Então vamos encerrar para não ficar grande? Às vezes vai ser acompanhado de muitas pessoas. Mas às vezes vai ser só você e a samaritana mesmo. Deus abençoe.